Como foi a tarefa da semana passada? Fizeram o desenho do objeto com luz e sombra? Inspirados no Brancusi? Sim, botei no Classroom ainda. Ótimo. Aí o meu ficou bem feio, eu não gostei do meu, mas eu tentei fazer. Não gostou? Oi, Duda. Oi, Estela. Muito bem, gente. Então, lembrando que essa tarefa era para fazer um objeto em 3 dimensões, um objeto simples, né? Mas que tivesse dentro do objeto, vocês podem colocar fora também, mas dentro do objeto que estivessem trabalhando a luz e a sombra para criar essa ilusão de volume de 3 dimensões, certo? Um objeto sem luz e sem sombra é plano, não sai, não aparece como em 3 dimensões, tá? Então, isso é bem importante na hora de desenhar, querendo que seja verossímil e que se pareça com a realidade, tá bom? Gente, hoje nós vamos trabalhar com uma artista que trabalhou junto com os dadaístas. Alguma vez alguém ouviu falar do dadaísmo? Não. Muito bem. Então, dadaísmo também foi um movimento da arte moderna, do começo da arte moderna, lá pelo ano 1920, mais ou menos. Nasceu na Suécia. E é um termo que eles pegaram do dicionário aleatoriamente. É uma palavra em francês, dada, que significa cavalo de madeira, aquele brinquedo de madeira, o cavalinho, aquele que mexe. Tá? Então, eles pegaram o dicionário, pá, botaram o dedo e falaram é dada, é dadaísmo. E tem a ver também com o que eles queriam fazer no mundo da arte. Também essa escolha aleatória do nome, tá? Os dadaístas não eram somente artistas plásticos, artistas visuais. Também tinha no grupo pessoas do teatro e da literatura, tá? Então, eles foram, de alguma maneira, os precursores do surrealismo. Muitos artistas que trabalharam com o dadaísmo, depois trabalharam com o surrealismo também, certo? Só que dentro desse grupo de dadaístas, que tinham as mesmas características que os outros movimentos da arte moderna, né? Eles estavam quebrando regras, questionando a forma tradicional de se fazer arte, estavam querendo fazer algo mais automático, mais instintivo, não tão racional, né? Era uma arte que eles queriam que fosse mais espontânea, sem tanta intervenção do intelecto, basicamente, né? Mas dentro do dadaísmo teve várias correntes, né? Várias formas de expressar dentro desse movimento. Então, teve pintura, teve fotografia, teve poesia, teve literatura em geral, teve movimentos de teatro. E teve uma artista que eu já vou mostrar para vocês, que se chamava Marcel Duchamp, um francês. E agora vocês vão me dizer se conhecem a obra dele. Só um pouquinho. Aqui. Vocês me avisam quando chegar a imagem, tá? Chegou? Chegou. Ótimo. Dá para ver com clareza?
Oi, Yasmin. Sim, dá pra ver. Muito bem. Já continuo. Vou dar presença para Yasmin. Yasmin, a gente está falando dos dadaístas e do Marcel Duchamp, tá? O pedacinho da aula, o que eu falei até agora, você pode assistir depois na aula gravada, tá bom? Muito bem, pessoal. O que vocês estão vendo nessas imagens? E me digam se vocês conhecem alguma dessas obras e o que vocês estão vendo. É uma pintura? É o cara tipo uma roda? Estou guardando. A maioria não são pinturas, são objetos, Tem uma roda de tá? bicicleta. O que vocês... Alguma das... Aham. A privada ali. Alguma... A Oi? privada. Uma privada... É um mictório. Mictório que se diz em português? Ou mictório? Victória. Mictório, né? Isso. Mictório, que é aquele artefato que está nos banheiros masculinos. As mulheres não têm esse mictório no banheiro feminino. É usado somente no banheiro masculino. Vocês já tinham visto alguma vez essa obra? Não. Ela é muito, muito famosa, gente. Muito famosa. Vocês imaginem, ano 1920 e pouco, e uma artista manda para uma galeria. É assim, eles tinham um grupo, certo? Era uma espécie de associação. E eles pagavam uma pequena mensalidade bem simbólica, e com essa mensalidade eles tinham direito de mandar para essa galeria a expor a obra que eles quiserem, tá? Só que quem que tá chegando essa hora? Oi, Matheus. A gente está conversando sobre o dadaísmo e o Marcel Duchamp. O pedacinho da aula que você perdeu, você pode assistir de novo na aula gravada, tá bom? Então, eles tinham essa associação e com essa mensalidade, eles tinham de direito de mandar a obra que eles quisessem para a exposição que estava sendo organizada. Marcel Duchamp mandou esse mictório, só que ele somente trocou de lugar, né? Porque a forma original dele é colocado do lado contrário, quando ele está sendo utilizado no banheiro masculino. Ele colocou uma assinatura e o chamou de A Fonte, certo? Só que o que vocês acham que os artistas que receberam essa... E mandou com um pseudônimo, tá? Eles não sabiam que era o Marcel Duchamp, que era colega, amigo deles também. O que vocês acham que eles falaram quando receberam essa obra para exposição? Estou aguardando. Negócio de maluco. Oi, Tiago? Um negócio de maluco. Exatamente. Eles não gostaram. Eles não entenderam. Eles falaram: Meu Deus do céu, que é isso que esta pessoa quer mandar para a exposição, para a galeria? Isso aqui não é uma obra de arte. Então, rejeitaram aquela obra, certo? Então, com essa obra, o Duchamp, ele estava iniciando uma série de trabalhos que ele chamou de ready-made. Feito novamente, são objetos que eles existem já no mundo, certo? Coisas comuns, que ele tirava do seu lugar original, rearranjava e dava uma outra funcionalidade, certo? Só que atrás disso havia um pensamento. Ele estava questionando o que é arte.
ele estava levantando uma crítica, levantando um questionamento. Então, esse foi o início do que a gente chama de arte conceitual. Alguma vez ouviram falar de arte conceitual? Não já ouvi falar. Tá. Tiago, eu te agradeço a tua participação, porque praticamente o único que responde. Eu queria que os outros também, né, participassem para a aula ficar mais legal. Então, gente, a arte conceitual é uma arte que não dá importância à obra em si, ao resultado estético, senão ao pensamento que vem por trás dela. É uma arte, de alguma maneira, mais filosófica, né? Importa mais a ideia, o conceito, do que a visualidade. Vocês lembram que a gente vem de uma época em que se dava muita importância à técnica, ao resultado, né? Então, era muito admirado o artista que tivesse um bom desempenho técnico, pictórico, do desenho, da escultura. Só que naquele momento da arte moderna, tudo isso estava caindo, tudo isso estava sendo questionado. E eles pensavam, será que a arte é somente a habilidade técnica de uma pessoa? Lembram que alguma vez a gente discutiu, tem bons desenhistas, por exemplo, que não são artistas. Tem, por exemplo, designers gráficos, designers de produtos, arquitetos, que não são artistas e eles têm uma habilidade técnica muito boa para o desenho ou para a pintura. Vocês percebem? Sim. Então, Sim. nem sempre o que o Duchamp estava questionando? O que era arte para eles naquele momento? Isso porque eu quero que vocês entendam que arte não é necessariamente habilidade técnica. Uma artista pode ter uma ideia boa de uma mensagem que quer passar para o espectador e que não envolva necessariamente a habilidade de desenhar e de pintar. E isso que o Duchamp demonstrou com aquele objeto. Não era a obra em si o que importava, tanto que era um objeto comum. O que importava era aquele questionamento que ele levantou, o que é arte? E a partir disso, muitas coisas começaram a mudar. Tanto que, bastantes anos mais para frente, uns 40, 50 anos depois, surgiu a tal de arte conceitual, que é a arte que dá mais importância à ideia que está por trás do que à obra em si. Então, esses artistas, muitas vezes, nem sequer faziam as suas próprias obras. Eles tinham a ideia da obra. O artista poderia até contratar alguém para fazer, ou ter ajudantes para fazer, ou simplesmente pegar um objeto, uma outra coisa, e com aquela ideia apresentar ao público. Certo? Então, ele fez essa fonte que eu acabei de mostrar, e ele fez aquele outro objeto que é uma roda de bicicleta colocada num banquinho. Ele fez, vou descer aqui, um outro objeto que era um objeto que era utilizado para secar garrafas de vidro. Ele fez a primeira intervenção, depois se fizeram tantas, continuam se fazendo, né? Sobre a Mona Lisa. Aqui à direita eu vou ampliar. Ele
colocou uma barba e um bigode na Mona Lisa. Então, foi um dos primeiros. Antes dele, não tinha outras pessoas que fizessem isso. Agora a gente está muito acostumado, não é? A ver esse tipo de, entre aspas, releituras, que o nome mais correto é apropriação. Eu me aproprio da obra de outro artista, que já está pronta, e eu coloco algo de mim em cima dela. Vocês já fizeram comigo alguns exercícios desse tipo. Certo? Estão entendendo até agora? Sim. Henrique, Nicolas, Arthur, Bruno. Sim, prof. Ótimo. Senão eu penso que estão dormindo. Muito bem, gente. Então, esses são os ready-mades de Marcel Duchamp. No começo ele foi rejeitado, mas depois ele teve sucesso sim na sua carreira, certo? Mas eu quero contar também uma história que tem por trás da história do Duchamp. E é a história de uma mulher que se fazia chamar de baronesa, porque supostamente ela tinha algum sobrenome da nobreza, mas ela se chamava, esperem que é um nome bem difícil, Elsa von Freytag-Loringoven, tá? Eu vou parar a apresentação essa daqui e eu vou mostrar as imagens dessa mulher. Esse mictório, essa obra de Duchamp, A Fonte, ficou muito famosa no mundo e ele ficou muito famoso por esse gesto da arte, tá? Por essa inovação. Incompreendido por muitos, né? Se a gente não tem um conhecimento sobre a história da arte, a gente não vai entender essa obra. Se vocês não sabem a história que há por trás dessa obra, se vocês não sabem o que o artista estava querendo falar, o que o dadaísmo estava trabalhando, a gente não alcança a compreender. Por isso é tão importante a gente ter um conhecimento para acessar a outras obras, né? Essa também é uma outra discussão interessante, certo? Se as pessoas precisam saber sobre arte para ser tocados pela arte, né? Tem obras que a gente tem acesso direto, uma pintura. Eu olho para ela, eu gosto, não gosto, ela me transmite coisas boas ou não, ela me dá rejeição ou não, mas eu posso chegar direto nela. Mas tem obras que tem, como tem um conceito por trás, se eu não tiver o conhecimento, eu vou acessar somente a superfície da obra, tá? Mas isso é uma questão de gostos, né? Não tem muita discussão sobre isso. Muito bem, eu vou apresentar para vocês a baronesa, só um pouquinho. E por que eu vou apresentar para vocês a baronesa? Ela era uma artista também daquela época, que era amiga do Duchamp. Ela era uma figura, gente. Vocês me avisam quando cheguem as imagens dela. Chegou? Sim. Muito bem. O que vocês veem aqui nessas imagens? Essa que está nas fotografias é ela mesma. É ela mesma. Tá? São autorretratos ou retratos dela, né? Olhem as roupas que ela está usando. O que vocês acham? Comentem o que vem. Luana, Giovanni, Gabriel. Quero ouvir vocês. Ela tá usando Estão me ouvindo? Sim, prof. Umas roupas... O que, Giovanni? Tá usando uma roupa estranha. Umas roupas estranhas. Será que são Do lado. roupas de todo dia? Será que são roupas que ela, né, comuns na época, Duda? Pijama que ela não tá usando ali. Pode ter certeza disso.
Não, não é comum. Gente, ela se fantasiava toda. Ela se montava toda numa época em que isso não existia de jeito nenhum. Então, ela era muito diferente do resto das pessoas e do resto dos artistas, tá? Para começar, era mulher, numa época em que o machismo era muito pior do que agora. E ela incursionou numa arte que era uma arte performativa, quando o próprio artista se coloca como objeto de arte, né? Isso existe hoje em dia, é uma linguagem muito mais comum na arte, só que naquela época não era. Então, ela foi uma das primeiras que começou a se colocar como obra. Então, ela fazia umas fantasias, colocava objetos na cabeça, muitas joias e colares e chapéus, inventava coisas com... Ela utilizava muito material reciclado, ela ia catando aqui e ali, sabe, as coisas que sobravam das pessoas, do lixo, daquilo, ia criando sua obra, muitas vezes em cima do próprio corpo dela. Tá? Olhem, por exemplo, esse chapéu aqui que ela fez. À direita. O que tem em cima do chapéu? Um monte de colher. Exatamente. Colheres, coisas do cotidiano, formas para fazer massa, arame, pedaços de metal, coisas que ela ia encontrando e ia usando como material para sua obra. Pensem num tempo em que só a pintura e a escultura existiam. Isso foi revolucionário, tá? Só que ela não teve sucesso em vida, assim como tantos outros artistas. Ela viveu com muita pobreza, em um estado de bastante precariedade financeira, tá? Ela era uma mulher feminista, ela foi pega muitas vezes nua, então ela fez várias coisas que na época eram escandalosas, continuam sendo, né? Muitas pessoas vão se espantar. Mas ela era uma artista que estava se expressando como artista e criando algo completamente novo. Só que ela não foi vista naquele momento. E outro pequeno grande detalhe. Ó, vem esse objeto que eu ampliei ali à direita? É um pedaço de cano, certo? Um objeto da vida comum, um pedaço de cano, que ela tirou e ela deu o nome de Deus. E esse trabalho ela fez antes de que Marcel Duchamp fizesse a fonte. Então, é provável que ela era amiga de Duchamp, né? Então, os estudiosos da arte foram estudando cartas, testemunhas de pessoas que estavam ali no ambiente e tudo mais, e foram descobrindo o trabalho da baronesa. E esses objetos que ela também fazia que nem Duchamp, só que antes de Duchamp. Sendo que o Duchamp ficou famoso por ter sido o criador dos ready-mades. Só que os estudiosos da arte descobriram que, na verdade, quem tinha feito antes era a baronesa, que era amiga dele. Mas o Duchamp não contou para ninguém e ficou com toda a glória de ter inventado os ready-mades. Então, ela não seria a primeira mulher artista que foi meio que apagada da história, tá? E que não se deu o seu devido valor. Porque Duchamp, que era homem, ficou famoso. Primeiro foi rejeitado, incompreendido, mas depois ele foi reconhecido. Foi reconhecido sua inovação, sua revolução, sua criação. Só que ele nunca falou, mas olha que eu tenho uma amiga que, na verdade, ela fez antes do que eu. Ele ficou caladinho a boca. E foram estudos posteriores que demonstraram que ela já fazia antes. Inclusive por cartas que o próprio Duchamp escreveu a outras pessoas.
tá? Tem todo um trabalho de investigação. Por isso também é importante a gente fazer um trabalho de resgate das mulheres dentro da história da arte. Porque vocês perceberam que a maioria dos artistas que a gente vem estudando eram homens ou mulheres? Homens. Homens. Então, será que ao longo da história da arte somente houve homens artistas? Não, com certeza. Não, com certeza não. Só que as mulheres não tinham o mesmo espaço, o mesmo direito e a mesma liberdade que os homens, porque a gente ganhou isso há muito pouco tempo atrás. Então, até então, tudo para uma mulher era muito mais difícil que para um homem. Imaginem 100 anos atrás, porque foi em 1920, 100 anos atrás. Era um mundo muito diferente. E a baronesa é um exemplo disso, e ela morreu na extrema pobreza, praticamente desconhecida, só conhecida pelo seu círculo íntimo de amigos e artistas que trabalhavam com ela. Enquanto o Duchamp, que fez exatamente a mesma coisa, levou toda a glória do assunto. A gente não sabe se Duchamp fez isso consciente de que estava realmente sendo desonesto ou fez isso sem intenção de ocultar aquela informação, tá? Mas isso aconteceu. Mais à frente, nós vamos fazer algum exercício inspirado na baronesa, tá bom? Que era o nome, digamos, artístico dela. Além da baronesa e de Duchamp, dentro do movimento dadaísta, teve outros artistas que eram pintores e que trabalhavam numa linha um pouco mais tradicional, digamos, dentro da pintura. Já a pintura, comparado com os ready-mades, é uma linguagem mais tradicional. Aí nós temos a Mark Ernst, que agora eu vou mostrar para vocês, e agora vocês vão ver a relação do dadaísmo com o surrealismo. Me avisem quando cheguem as imagens. Chegou? Sim. Muito bem. Então, observem as imagens. Se eu não falar para vocês que isso aqui é uma artista dadaísta, provavelmente vocês iriam, com todo o conhecimento que vocês já têm, me dizer que é um surrealista, né? Porque o seu trabalho realmente tem muito surrealismo. Só que ele trabalhou envolvido com esse movimento. E agora eu vou mostrar um fotógrafo. Que, inclusive, fotografou o próprio Duchamp vestido de mulher. Se chama Man Ray. E tem também características do surrealismo, como vocês vão poder ver. Vou parar essa aqui e vou mostrar a outra. Então, pensem que também era um momento onde a fotografia surgia como uma linguagem artística. Até então, a fotografia era um simples registro histórico, jornalístico, mas não era usado como uma forma de fazer arte. Agora, o Man Ray vai começar a fazer com a fotografia trabalhos de arte. Chegou a imagem para vocês? Sim. Me avisem quando chegar. Chegou. Então, tem umas fotografias muito interessantes. Chegou? Tem os olhos com as lágrimas. Aqui tem uma foto com Salvador Dalí. Isso para que vocês vejam também como eles estavam bastante relacionados e foram precursores do
surrealismo. Então, vai haver collagens, vai haver fotomontagens. A fotografia começa a surgir como uma ferramenta para a criação artística. E hoje, tem milhares de artistas que são fotógrafos. Esse é outro exemplo para entender que a arte não precisa estar somente ligada à habilidade técnica para desenhar e pintar ou esculpir. Porque um fotógrafo não sabe desenhar, nem pintar, nem esculpir. Pode até saber, mas quando ele trabalha com fotografia, ele vai saber usar essa ferramenta. A câmera fotográfica, a luz, a montagem. Ele vai pensar na composição da cena, ou vai estar atento para pegar a imagem da realidade que lhe convém, e vai ter uma ótica completamente diferente de um fotógrafo de jornal, de um fotógrafo de história, de um fotógrafo familiar, de um fotógrafo de eventos, né? Ele não vai ter os mesmos critérios que eles. Ele vai procurar outra coisa, vai criar uma obra de arte, onde ele vai expressar sentimentos, ideias, desde o ângulo de um artista. Ele usava bastante a questão da fotografia em preto e branco, né? De fato, era a fotografia que se tinha naquela época, que é a fotografia em preto e branco, ela é extremamente expressiva, porque não tem nenhuma cor que distrai a nossa atenção. Então, a gente consegue focar mais nas formas, nas expressões, na composição dos elementos, e não na cor. Certo? Muito bem, pessoal. Então, a tarefa dessa semana vai ser a seguinte. Vai ser inspirada nos Rêve-Mains de Marcel Duchamp. Isso vai ser uma introdução, porque no segundo trimestre nós vamos começar a trabalhar com arte contemporânea, que é a arte que se faz em nosso tempo, a arte que fazem nossos contemporâneos, artistas que vivem agora ou morreram recentemente, mas arte contemporânea começa mais ou menos, lembrando que não há uma data muito rígida dentro da arte, que as coisas vão mudando aos poucos. De fato, toda a arte moderna, e tem alguns precursores da arte contemporânea dentro da arte moderna, é um processo que vai acontecendo devagar. Então, esse aqui é um precedente da arte contemporânea que vai chegar mais ou menos na década dos 60, até os dias de hoje. Só que ainda continua mudando. Não é a mesma arte que se fazia na década de 60 que agora no ano 2020. Então, essa semana, eu coloquei já no Classroom uma tarefa, e essa é a nossa última aula antes das férias, certo? Então, vocês têm toda essa semana e vão entregar somente na segunda-feira, depois do recesso, tá bom? Vocês vão pegar um objeto do cotidiano, qualquer objeto que vocês achem interessante, e vocês vão colocar ele numa posição diferente, vão dar a ele uma função diferente, vão montar, vão pensar aonde, como, de que maneira, com que luz, com que fundo, com que outro elemento, vocês vão compor uma fotografia com esse objeto. Assim como Duchamp, isso com mictório. Certo? Tirou do banheiro e levou para o museu. Vocês vão pegar um objeto qualquer, um objeto que vocês achem interessante e que tenha potencial para criar uma boa fotografia. E aí vocês vão cuidar dessa fotografia. Fala, Giovanni. Não entendi, Giovanni. Fala de novo. Dá para escrever, Giovanni, porque eu não consigo entender. O resto entendeu o que o Giovanni falou?
Também não. Giovanni, escreve porque não, o som está com muito ruído. Escreve ali no chat que eu consigo responder. O resto entendeu a tarefa? Vou explicar de novo, Giovanni. Você viu que o Duchamp pegou um objeto do mundo cotidiano, que não tinha nada de arte, era um mictório no banheiro masculino. Ele tirou do banheiro, virou a posição dele, colocou uma assinatura e levou para o museu, certo? Vocês vão fazer a mesma coisa, só que em vez de levar para o museu, vocês vão tirar uma boa fotografia. Uma fotografia interessante, esteticamente interessante, que tenha uma boa luz, que tenha um bom posicionamento, que tenha um cenário que seja elegante, adequado. Então, vocês vão preparar um espaço, sei lá, vocês podem pegar um balde, primeira coisa que me veio na cabeça, um balde, colocar em cima, sei lá, de um livro, fazer um arranjo interessante com aquele objeto comum e corrente. E vocês vão dar um outro status para esse objeto. Vocês vão transformar esse objeto comum numa boa fotografia. Podem procurar um objeto que tenha algum significado para vocês, então que tenha alguma mensagem. Por exemplo, sei lá, no liquidificador eu faço todo dia suco. E esse liquidificador, para mim, tem um significado especial porque é o carinho que eu coloco para fazer o suco para minha família. Eu estou dando um exemplo aleatório, tá? Então, com esse liquidificador, eu estou querendo representar o amor que eu tenho pela minha família. Tá? E só que eu vou tirar da tomada, eu posso virar ele deitado, eu posso colocar ele cabeça para baixo, eu posso colocar em cima do livro, eu posso colocar em cima de uma planta, tirar ele da cozinha e fazer uma boa fotografia. Eu posso fazer uma boa fotografia com um objeto simplíssimo. Deu para entender, Giovanni? O resto, entendeu? Eu Qualquer entendi. sei lá, quem anda de skate, quem anda de bicicleta, peguem objetos que vocês tenham alguma afinidade. Se vocês pegam um objeto que nem vocês gostam, não vão ter gosto para fazer. Uma boneca, uma maquiagem, algum objeto que vocês achem interessante. Só que tem que tirar do lugar comum, tem que dar uma outra visão daquele objeto e tirar uma boa fotografia. Vão enquadrar bem, vão colocar junto de outro lugar, vão dar um fundo legal. Dúvidas, perguntas? Não. Todo mundo entendeu? Sim. Certeza? Bom, gente, lembrem de colocar tudo no Classroom, que não vai demorar tanto para fechar o segundo trimestre. Lembrando que já vamos pela atividade número 7 do segundo trimestre, e no primeiro entraram 10 atividades, então a gente já passou mais ou menos da metade do trimestre. Então, não vacilem com os trabalhos atrasados, tá bom? Gente, eu desejo umas ótimas férias para vocês, que descansem muito, que carreguem energia de novo, que se divirtam, sem sair de casa, se cuidando muito, que tenham aumentado muitos casos aqui em Florianópolis, e a gente se vê na volta, no retorno. Tá bom? Um grande beijo para você. Tudo de bom. Até a volta. Tchau, Thiago. Boas férias. Beijo. Tchau, Bruno.
Tudo bem, Gabriel?